Amados e diletos irmãos, eu vos cumprimento com a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse, estamos analisando o livro de 1 Samuel. Nos conteúdos anteriores, nós abordamos a família de Ana, seus dissabores, seu final feliz. Deus lhe deu um filho nazireu, lhe deu um filho especial, Samuel. Nesse conteúdo, estaremos analisando, portanto, a família de Eli, os dois filhos de Eli. Eli foi o sacerdote que exercia o seu ofício naquela época em Siló. Nesse conteúdo, portanto, estaremos analisando a família de Eli, o sacerdote que, para a infelicidade dessa família e desse pai, ele tinha dois filhos ímpios, homens filhos de Belial. Um proverbial usado na época para ímpios, para gente inescrupuloso, que apesar de conhecer Jeová, vivia como se Deus não existisse. Eram ímpios, escarnecedores, malignos, uma pior espécie de gente. Assim, a Bíblia retrata a condição moral dos dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de 1 Samuel, versículos 12 ao 36, onde a Bíblia nos reporta alguns detalhes da vida desse sacerdote e seus filhos. Capítulo 2, versículo 12 ao 17, nós temos aqui três observações. A impiedade desses rapazes, eles são culpados de impiedade. Era tão mal o que esses camaradas faziam na hora do culto, na hora do sacrifício. A Bíblia declara que eles eram filhos de Belial. Eles não se importavam com Deus e eram grandes pecadores contra o Senhor. Olha isto. Então é possível homens pecadores fazerem parte do ministério? Sim, eles eram homens de Belial e exerciam ofícios sagrados. Isso é possível? Deus jamais interferiu na liberdade de escolha das pessoas. Agora, o preço vem, a cobrança vem, a conta chega, mais cedo ou mais tarde. Vejamos, portanto, o que diz a palavra no versículo 12. Poderíamos ler até o 17, mas peço que você pesquise. Olha o que a palavra de Deus diz
no versículo 12 do capítulo 2. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. E fazia isso com estupidez. Fazia isso sem a menor observação aos preceitos da lei quanto ao sacrifício. Eram de fato homens de Belial, homens malignos. E eles foram culpados, conforme o texto bíblico, de intimidação. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou caldeirão, ou na caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Olha que coisa abominável. E as pessoas se sentiam intimidadas, não tinham o que fazer. Afinal de contas, eles eram os sacerdotes oficiais, filhos do principal sacerdote Eli. Mas Deus estava observando essas coisas. As impiedades desses rapazes eram tantas que as pessoas começaram a se queixarem para o pai. E eles foram acusados de pecados imorais, imoralidades, no momento do culto, no momento do sacrifício. Observe a palavra de Deus no versículo de número 22, o que diz que eles faziam. A Bíblia diz assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Olha onde chegou o nível de conduta dos homens que deveriam apresentar os pecadores diante de Deus. A função do sacerdote era apresentar o pecador diante de Deus por meio do sacrifício. A função dos profetas era trazer a mensagem de Deus aos pecadores, ou àquele a quem a mensagem fosse direcionada. Mas o que eles faziam? Eles se prostituíam com as mulheres que serviam ali, certamente, que auxiliavam nos serviços gerais. Eles abusavam sexualmente dessas mulheres em pleno horário de culto e sacrifício diante de Jeová. Mas eram homens do ministério. Deus
foi tolerante com esses homens por enquanto. Mas, conforme eu disse, é possível pecadores no ministério. Quantos dos nossos altares não estão tomados por ímpios? Pastores, presidentes que tomam conta de campos, que você pensa que é um servo de Deus, mas não é. É o ímpio que está ali, transvestido de pastor, transvestido de ovelha. E você nem percebe, mas a qualquer momento a conta chega. Principalmente esses que se dizem presidentes de igreja, que controla o povo como se fosse uma coisa dominada por ele. É consagrado quem ele quer, é promovido quem ele quer, tudo é do jeito dele. E nunca presta conta com o rebanho. Cuidado que pode ser um pecador, um ímpio, que está na presidência da sua igreja e você não faz nem conta disso. Pois bem, nós vimos aqui a impiedade desses rapazes, as intimidações que eles faziam às pessoas e os pecados de imoralidade que eles cometiam contra Deus, contra o Senhor. Mas, como tudo tem um começo e tem um fim, chega os alertas à casa de Eli. As pessoas inconformadas começaram então a fazer muitas reclamações. E a coisa se tornou tão grave que Deus também enviou um profeta lá. Naquela época, os profetas eram chamados de videntes. E houve um tempo em Israel que a palavra de Deus ficou escassa, difícil. Não se ouvia uma palavra de Deus em lugar nenhum. E quando surgiu alguém trazendo uma palavra do Senhor, eles chamavam de videntes. E aqui no texto sagrado, no capítulo 2, versículo 23 ao 36, dois tipos de alerta a esses rapazes. O alerta de Eli, o pai, e o alerta de Jeová. Agora a coisa começa a se alinhar. O alerta do pai, versículos 23 ao 25, ele tenta corrigir seus filhos, mas já é tarde, porque os filhos estavam tão impregnados na impiedade que o conselho de Eli parece não surtir muito efeito. Eli foi um tipo de pai que dava mais prioridade ao amor a seus filhos do que ao zelo às coisas sagradas. E Deus viu isso. Ele dava mais prioridades aos filhos do que ao próprio Deus. E a Bíblia diz aqui, portanto, no versículo 23 ao 25, a seguinte expressão bíblica. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? Eli alertando aos filhos. De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem,
os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Olha isto. Os camaradas se tornaram tão rebeldes que o conselho do pai não adiantava mais. E Deus buscou a ocasião para fulminar aqueles caras, assim como fez com os 2 filhos de Arão lá atrás, quando trouxeram fogo estranho ao altar do Senhor. Pois o sacrifício, o culto a Jeová, era algo muito especial e sagrado. Ali envolvia Cristo em todos os mínimos detalhes do sacrifício. Era uma tipologia de Jesus Cristo, o perdoador de pecados. O alerta do Pai não foi muito quisto para esses rapazes. Em sequência, nós podemos observar o alerta de Deus. Nos versículos 27 ao 36, finalmente, o profeta alerta Eli para as consequências da conduta de sua família. E aqui eles não servirão mais como sacerdotes. Deus não quer mais esses camaradas como sacerdotes do povo do Senhor. E os 2 filhos de Eli, o que acontece? Conforme a palavra profética, morrerão no mesmo dia, como um sinal de Deus, que não estava contente com aqueles rapazes, e nem mesmo com Eli e a sua casa, que relaxaram nas coisas consagradas a Deus. Versículos 27 ao 36. Vou ler apenas 2 ou 3 versículos, mas não se esqueça. Espero que você esteja com a Bíblia na mão. Dê uma pausa no vídeo, leia todo o texto e aprenda bem a palavra de Deus. A Bíblia diz: E veio um homem de Deus a Eli e lhes disse: Assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Deus, lembrando a história de Israel: Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na família, na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão desprezados com desprezo. Mensagem de Jeová. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai,
e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas, e para lhes entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão, e lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Aqui está a dura sentença de Jeová, excluindo a família de Eli dos serviços sacerdotais. Jamais teriam jovens em suas descendências, porque morreriam ainda na flor da idade. E assim nós vimos, portanto, a família de Eli e os seus filhos. Eli, portanto, foi responsabilizado pelos excessos cometidos por seus filhos. Mas Eli preferiu mais o amor de família do que o amor aos sacrifícios de Jeová e o culto. E por ser um homem manso, um homem que tolerava as impiedades dos filhos, esses 2 rapazes se transformaram em filhos de Belial. Não tinha cobrança nenhuma, passava a mão na cabeça, e a coisa tomou essa proporção, esse rumo, e Deus sentenciou o final do sacerdócio. A morte dos 2 rapazes em um só dia, e ninguém da família dele jamais serviria como sacerdote. Pois não se brinca com as coisas sagradas de Jeová. Aquilo era muito sério. É sempre, meus amados, necessário estar alerta para evitar que a frouxidão e a fraqueza dominem sob o disfarce de graça cristã, porque tudo está dentro do conhecimento de Jeová. Mas não se pode misturar o sagrado com o profano. Além disso, ele podia ter usado medidas mais severas para refrear seus filhos, mas não fez. E o final disso foi que a palavra condenatória de Jeová já estava decretada. E a promessa de um sacerdote, segundo o coração do Senhor, segundo o seu perfil, o Senhor traria para dar continuidade aos serviços sagrados entre os filhos de Israel. Que Deus lhe abençoe. Em nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, dando ênfase ao menino chamado Samuel. E é aqui que entra a vida e a história dessa criança até o momento da sua morte.
servindo a Deus como um sacerdote fiel chamado por Deus. Veremos, portanto, esses detalhes nos próximos conteúdos, querendo Deus. Um forte abraço, fique na paz e assim que a bênção do Senhor esteja na sua vida sempre. Um forte abraço em nome de Jesus.